vamos entrar no estudo do paralelo histórico. Então, como nós já havíamos mencionado em outros vídeos, é importante, nós sabemos que esta é a versão um pouco mais resumida, que é a versão do seminário de um dia. Nós também temos a versão do seminário de 7 dias, que é um pouco mais aprofundado. Nós devemos entender que o paralelo histórico é uma linha paralela que vai comparar os 2000 anos antes de Jesus com os 2000 anos após Jesus. E através desse estudo, nós iremos perceber que estamos vivendo numa época muito importante nesse momento. Os historiadores já descobriram que a história ela progride em espiral, mas eles não conseguiram descobrir a razão. Por que a história progride em espiral? O que significa isso? De tempo em tempo, periodicamente, vai se repetindo os acontecimentos históricos. Então, os historiadores já descobriram isso, mas eles não descobriram a causa. E qual que deve ser a causa? Por qual razão uma época repete o mesmo curso, os mesmos acontecimentos de uma época anterior? A finalidade da história é que Deus envie o Messias. Então, depois que aconteceu a queda do homem e o ser humano adquiriu o pecado original, então surgiu a necessidade do Messias. O Messias vem, como nós estudamos na missão do Messias, sobre Jesus, o Messias vem para eliminar o pecado original. Então, é uma necessidade importante, a principal necessidade da história é receber o Messias. Então, para poder enviar o Messias, Deus precisa fazer o fundamento para o Messias. Então, nós sabemos que Jesus ele dividiu a história no meio, por isso existe as datas antes de Cristo e também depois de Cristo. Então, é um estudo onde nós vamos comparar de forma simples os aproximadamente 2000 anos antes de Jesus e os 2000 anos após Jesus. E isso vai nos dar uma visão mais clara sobre os últimos dias, vai dar uma visão de quando pode ocorrer esses últimos dias, qual que é o período providencial para poder ocorrer os últimos dias com a volta de Cristo.